Gente, vamos dar sequência aqui no nosso primeiro bloco do Morning. Vamos falar sobre a ruidosa saída de Luiz Ernesto Lacombe da Band. Paulinha, conta pra nós o que a gente sabe mesmo a respeito dessa história. Nossa, muita coisa, enfim, especulada, mas vamos tentar se ater aos fatos aqui. Desde abril, aqui na Band, passou por uma série de mudanças, né? A principal foi a demissão da Silvia Popovic, que fazia dupla com o Lacombe. Colaboradores que também participavam, Naná Rude, Fernando Gomes, Sérgio Tanuri, também deixaram a atração. Aí agora, depois de um ano da estreia do programa, o Aqui na Band sofreu essa intervenção da direção da emissora e vai ser totalmente reformulado. Então, o Luiz Ernesto Lacombe e a Natália Batista foram afastados inicialmente, o diretor-geral e criador da atração, que é o Vidomar Batista, também, e profissionais da produção foram também demitidos. E a partir de hoje, até o dia 3, o que a gente vai poder assistir são reprises do programa. Essa decisão aconteceu logo quando a Mariana Godoy assinou com a emissora, ela quem vai ser a apresentadora. Estão especulando também que Zeca Camargo talvez assine, e os dois seriam aí os dois frontes novos da reformulação, mas a gente não tem muitos detalhes a respeito disso. A contratação da Mariana Godoy parece que foi um pouco desconfortável ali para o Vildomar Batista, porque ele ficou sabendo disso pela imprensa e parece que não foi uma decisão dele, então isso incomodou um pouco. Aí, o que é que também dizem? Que, em especial, 2 momentos do programa teriam causado rusgas ali. Um foi um debate com o tema Quem mandou matar Jair Bolsonaro? E por que do incômodo? Porque as investigações não apontam para que ninguém tenha sido mandante, né, da facada que o Bolsonaro tomou durante as eleições ali. Então, porque desse título, né, Quem mandou matar Bolsonaro? E aí depois, na terça, um debate sobre conservadorismo, do qual participou o Alan dos Santos, que hoje é investigado pelo Supremo Tribunal Federal por disseminação de fake news. Isso também, em teoria, não teria caído bem ali. Aí, o que é que fizeram? Chamaram o Lacombe para conversar, trouxeram ali uma proposta para ele, para talvez voltar para o esporte, alguma coisa que ele não entendeu como alguma coisa que ele queria, e aí ele pediu a rescisão salarial. A Band fez uma nota oficial que diz o seguinte, a Band informa que o programa Aqui na Band está passando por reformulações. Diante desse novo momento, o jornalista e apresentador Luiz Ernesto Lacombe decidiu seguir novos caminhos. A Band agradece ao jornalista pelo trabalho sempre correto e bem-sucedido que ele desempenhou à frente do Aqui na Band desde a sua estreia. As portas da emissora permanecem sempre abertas para ele. O Lacombe foi lá na rede social dele, fez um post de uma foto ali dele, vocês podem ver, e ele descreve assim a legenda. A foto ao fundo é de Rui Barbosa, meu avô materno, imortal da Academia Brasileira de Letras, dedicou a vida a organizar e publicar toda a obra de Rui. Os dois eram grandes defensores da liberdade, da democracia e da justiça. Sigo os passos deles. Momentos de silêncio também são capazes de construir. E aí, para quem, enfim, talvez tenha pegado no ar, tem um ponto aí do Lacombe. Muita gente acha que os posicionamentos dele, como mais conservador ou talvez pró-Bolsonaro, tem incomodado e que talvez por isso ele tivesse sido tirado da frente do programa. Enfim, tem muita especulação em relação a isso e muitas críticas também, porque fala-se muito dessa falta de conservadores e de opiniões opostas dentro das emissoras. É alguma coisa que o Adrilles, por exemplo, sempre traz aqui no Morning Show. Então, por enquanto, esses são os fatos que a gente tem aí na mesa. Perfeito. Vamos ver o que é que vai acontecer nas cenas dos próximos capítulos. Muito bem, olha, Paulinha e Adriles, queria dar meu depoimento aqui sobre o Lacombe. Eu gosto muito do Lacombe, acho ele um profissional absolutamente competente, íntegro, ético e sempre jogou a real, dizendo, olha, eu sou um cara conservador, eu acredito nisso e eu não vejo nenhum problema em relação a isso. Eu valorizo muito mais esse tipo de posicionamento do que aquelas pessoas que se dizem imparciais, mas na realidade são absolutamente parciais. Então eu queria desejar todo o sucesso do mundo ao Lacombe, fiquei triste mesmo por esse episódio e eu tenho certeza que para qualquer lugar que ele for, independente do projeto que ele escolha, vai ser um projeto bem sucedido. Adrilles. Olha, eu não só sou admirador do Lacombe, como sou amigo pessoal dele, tenho uma grande estima pelo profissional e pelo ser humano, Luiz Ernesto Lacombe, né? Eu acho que esse episódio
é muito claro e desnuda a isso que eu sempre denunciei como uma espécie de ditadura subliminar do progressismo dentro da mídia. Isso é feito pelos donos do poder das mídias? Não. Isso é feito exatamente porque a maioria dos jornalistas saem das faculdades doutrinados progressivamente, esquerdisticamente, e vão lá e, eventualmente, isso de alguma forma afeta a própria percepção dos donos dessas mídias, né? O Lacombe é mais do que uma coincidência ele ter feito um programa discutindo sobre conservadorismo com jornalistas de mídias alternativas que eventualmente apoiaram o Bolsonaro, que denunciavam uma horda de alguns outros jornalistas que tentavam e tentam até hoje a todo custo derrubar o presidente, com uma espécie de apoio sistêmico do próprio legislativo que cria e do STF, que cria um inquérito absurdo de fake news que persegue exatamente as pessoas e as mídias alternativas que apoiam o presidente e denunciam alguns exageros eventuais da mídia tradicional. O que eu acho, Paulo Matias, é o seguinte: primeiro, para você perseguir a verdade, para você achar a verdade, que é o principal pressuposto de todo jornalista, de todo veículo de comunicação, você tem que ter pluralidade de percepções de mundo. Essa pluralidade tem que ser traduzida em pessoas que têm diferentes visões de mundo. Por exemplo, você vê um debate na Globo News, com todo o respeito que eu tenho à Globo, não é um debate, é um consenso. São pessoas comungando da mesma visão de mundo, em geral, vão ser mais claros, contra o Bolsonaro, que contamina a sua visão de mundo e percebe que, por exemplo, manifestantes black blocs possam ser pró-democracia, com paus, pedras e coquetéis molotovs, e outros com rojões são antidemocratas, ou seja, uma visão sectária e dicotômica e radical da realidade que impede uma percepção mais aprofundada da verdade. Você percebe isso na própria mídia com o Congresso em Foco, que são as votações de jornalistas que elegem, por exemplo, os melhores legisladores do país. Sempre dá PSOL, PT, PDT, Rede. Ou seja, essa ditadura subliminar da mídia, que é, sobretudo, encampada por essa guerra cultural ideológica, que é feita de maneira assimétrica nas universidades, que formam militantes de esquerda que adentram as redações, transforma exatamente isso. Só que hoje a gente tem um governo conservador que espelha a maioria de pessoas conservadoras no país. E aí essa guerra cultural se torna mais evidente. Mais evidente ainda quando uma mídia, enfim, despede um homem que estava fazendo um sucesso, um bruto sucesso, que estava fazendo um sucesso enorme nas redes sociais e que é expelido justamente no momento em que fala, que traz à tona uma discussão, não só aquela, como outras, sobre pontos de vista distintos da grande mídia em relação ao assassinato do Bolsonaro, em relação ao inquérito da fake news, em relação ao próprio conservadorismo, e que é colocado para fora. Isso desnuda, de maneira muito clara, essa ditadura de uma grande mídia que é eventualmente progressista. Há exceções. Nós estamos numa exceção, Paulo Matias. Eu, se não fosse a Jovem Pan, estava vendendo chup-chup na rua e declamando poesia no interior de Minas. Então, sou grato ao Tutinha, a Jovem Pan, a você, a Paulinha, por me acolherem. Acolherem a diferença, que é a diferença que faz o grande jornalismo que persegue a verdade. Oxalá a grande mídia tenha cotas para grandes jornalistas conservadores, como Luiz Ernesto Lacombe. Muito bem, Adriles. Acho que esse episódio realmente reforça a pluralidade necessária, democrática, que a gente inclusive vê aqui no Morning Show. Exato. A gente às vezes discute, briga, mas no final do dia a gente sempre sai para almoçar, a gente conversa, a gente se preocupa um com o outro. E acho que a gente precisa aprender no Brasil de uma vez por todas que você discordar não necessariamente significa você ser inimigo da pessoa, né? Essa maturidade democrática, a gente ao longo dos anos, se Deus quiser, vai aumentar e vai crescer com isso no Brasil. Eu não tenho dúvida que é só assim que a gente vai conseguir. Mas tem que ter gente para discordar também, né, Paulo? Senão todo mundo não discordando aí fica difícil. É isso aí. E semana que vem este programa estará repaginado, eu prometo para vocês.